Olá, tudo bem? Eu sou a professora Iane e hoje eu trouxe um assunto para você que já prescreve ou que vai prescrever futuramente, que está fazendo medicina e vai fazer uma prescrição daqui a algum tempo. Esse assunto que eu trouxe hoje é um assunto bem comum na prática da medicina. A gente vai conversar hoje sobre as interações medicamentosas, tá? Por que eu digo que é importante esse assunto hoje na prática? Porque hoje muitos pacientes que vêm para atendimento médico, eles já usam medicamentos, né? Então, por conta disso, é importante que a gente entenda um pouquinho como é que funciona essa questão das interações medicamentosas. Bem, primeiramente eu queria trazer para vocês um ponto que eu acho que vale a pena a gente salientar agora no início, que é o seguinte: o uso de medicamentos a gente tem a partir dos últimos 100 anos praticamente, né? Antes disso não existiam muitos, na verdade não existiam medicamentos, eles começaram a ser desenvolvidos mesmo, foi dentro do último século. Então, com o desenvolvimento das terapias, com fármacos, com as mais variadas classes terapêuticas que nós temos hoje, o que começou a acontecer? A exposição generalizada da população aos efeitos desses fármacos. Então, hoje em dia nós temos, por exemplo, muita gente usando as mais diversas classes, grupos farmacológicos de diferentes tipos, né, de medicamentos para várias doenças diferentes. E aí o que acontece? Que na prática o organismo do indivíduo ele pode responder de uma forma ou de outra para esse uso concomitante desses fármacos. E aí eu trouxe também, para a gente poder ilustrar um pouquinho, eu trouxe essa imagem, essa figura, né, que só para a gente poder demonstrar como hoje o uso de medicamentos ele é muito comum e muito socialmente aceito até. Inclusive, existem estudos que mostram que as pessoas que vão para o consultório médico, eles esperam sair de lá com uma prescrição de medicamentos. Então, isso é muito comum. Bom, aqui a gente tem, por exemplo, no caso da criança, né, de 0 a 4 anos, amoxicilina. Por quê? Porque é um medicamento que a gente chama de medicamento da moda, ou medicamento que realmente é mais prescrito, até por conta da própria incidência, né, de infecções de vias aéreas superiores, por exemplo, nessa faixa etária. Claro que a maioria das vezes é viral, mas muitas delas acontece, né, de ter infecção bacteriana. De 4 a 12 anos, o metilfenidato é o fármaco que está na moda, o medicamento que está na moda, né, por causa do TDAH e essas questões aí na idade escolar. De 12 a 18 anos, a gente tem as anfetaminas, né, por conta da adolescência e dos efeitos anorexígenos das anfetaminas. Então, vejam como que a gente acaba rotulando muitas vezes as pessoas, ou as faixas etárias, né, dos indivíduos, e alguns fármacos, alguns medicamentos que são mais proliferados o uso. Claro que isso aqui é de um jeito bem despojado, né, para a gente poder entender, mas obviamente nem sempre essas prescrições são baseadas na racionalidade, né? Então, às vezes, elas não são tão racionais, elas são um uso até imposto pela sociedade. A gente tem de 18 a 24 anos uso de energéticos, dos 24 aos 38 anos a fluoxetina, dos 38 aos 65 anos vem o omeprazol, né? Até porque já tomou tanto medicamento e aí precisa do omeprazol para poder dar conta, né? Até porque tem muito medicamento que causa mesmo problemas de gastrite, úlcera, enfim. Muitas vezes realmente o omeprazol ele é prescrito por conta de uma reação adversa de um outro fármaco, então para tentar sustentar uma reação adversa, o que nem sempre é o ideal. E acima de 65 anos, então, são todos eles juntos, né? Então aqui a gente consegue ver mais ou menos assim por faixa etária uma evolução do uso de medicamentos, e isso levando em conta a medicalização social, né, que a gente vive hoje, tá? Mas brincadeiras à parte, então, eu trouxe também um outro material aqui, que esse artigo aqui, ele foi publicado em 2015, e ele fala um pouquinho sobre essa questão das interações medicamento-medicamento. E aí foi feito um estudo, né, com base populacional até de 95 até 2010, e
aproximadamente, aqui o estudo coloca que aproximadamente 6,5% de todas as admissões hospitalares de emergência são atribuíveis a reações adversas a medicamentos e pelo menos metade deles são considerados evitáveis. Então veja a importância que a gente tem de estar monitorando esses efeitos danosos dos medicamentos, seja uma interação medicamentosa, seja uma reação adversa a medicamento, porque isso realmente é comum. Esse estudo aqui foi feito na Europa, imagina no Brasil, porque lá nós temos um sistema de vigilância pós uso de medicamento que é muito mais efetivo do que o nosso, né? Por enquanto a gente ainda não faz com tanta efetividade essa vigilância, essa notificação, né, de eventos adversos pós comercialização no Brasil. Mas aqui deve ser muito maior essa taxa de admissão hospitalar por conta de um problema com o uso de um medicamento. Então, também para contextualizar essa questão. E aí, quando a gente fala de interações medicamentosas, vamos lá, o que a gente tem? A associação de um medicamento com outro, ela pode acontecer e a partir dessa associação gerar duas consequências. Uma delas a gente chama de indiferentismo farmacológico. O que seria esse indiferentismo? Seria quando cada grupo farmacológico faz o seu efeito, indiferente de ter um outro grupo farmacológico agindo ali ou não. Ou seja, eles são autônomos, né? Cada grupo fazendo o seu efeito, cada medicamento, no caso, fazendo o seu efeito. E a gente também tem com a associação medicamentosa a interação farmacológica. A interação farmacológica é aquela que a gente vai falar um pouquinho mais agora, porque ela é considerada um evento clínico de cunho quantitativo ou qualitativo, porque ela pode tanto afetar por conta da quantidade dos medicamentos ou da qualidade, ou seja, do que o medicamento faz no organismo, pode ser detectável e mensurável e também pode influenciar a magnitude ou a duração do efeito do medicamento e até modificar o rumo esperado da terapêutica. Então é por conta disso que a gente acaba se preocupando um pouco com as interações farmacológicas, né? E aí é sobre isso que a gente vai falar agora. Bom, as interações medicamentosas ou interações farmacológicas, elas acabam sendo, elas podem ser de várias fontes, né? Pode ser medicamento com medicamento, pode ser medicamento com alimento, pode ser medicamento com a própria doença do paciente, que pode gerar uma disfunção no organismo e afetar o próprio efeito do medicamento. Pode ser do medicamento com um teste diagnóstico, porque tem, por exemplo, alguns casos de medicamentos que interferem, inclusive, em resultados de exames laboratoriais. E tem medicamento com substância química, e aí pode ser desde outras substâncias químicas, como drogas de abuso, inclusive, quanto substâncias químicas que são usadas como excipientes dentro dos próprios fármacos, né, dos próprios medicamentos que são produzidos. Então, são vários tipos, são várias ênfases, né, que a gente trabalha quando a gente fala de interação medicamentosa. Hoje nós vamos tratar dessas duas primeiras, mais especificamente medicamento-medicamento e medicamento-alimento, ok? Bem, quando a gente fala de interação medicamento com medicamento, então um paciente que usa mais de um tipo de medicamento e que eles podem ou não interferir na função ou de um ou de outro, né? Quando a gente fala de interação medicamentosa, a gente tem que pensar sempre na farmacologia, em como que o corpo recebe esses fármacos, esses medicamentos, e como que os fármacos vão atuar dentro do corpo. E aí a gente consegue dividir essas interações para poder entender melhor em duas partes. As interações que acontecem do ponto de vista farmacocinético e as interações que acontecem do ponto de vista farmacodinâmico. Tá? Então, aquelas interações que acontecem do ponto de vista farmacocinético é quando dois ou mais fármacos vão se atrapalhar ou vão se encontrar ou no processo de absorção, de repente um pode inibir a ação do outro ou inibir a absorção do outro, ou no processo de distribuição, ou de biotransformação, que é a parte da metabolização hepática principalmente, ou no processo de excreção e eliminação do organismo, tá? Então vai ser numa dessas 4 etapas que vai acontecer a interação. Essas interações farmacocinéticas, elas resultam em aumento ou inibição de processos enzimáticos e modificação de parâmetros farmacocinéticos e consequentemente, da biodisponibilidade. Então, geralmente a gente vai ter uma diferença na metabolização,
a meia-vida do fármaco vai ser alterada e pode ser aumentada ou diminuída, e aí vai ser mais, a duração do efeito vai alterar também, e aí aumenta a biodisponibilidade, né? Então, é nesse sentido que acontecem as interações farmacocinéticas. Já as interações farmacodinâmicas, elas são interações de ação e de efeito, porque tem a ver com o mecanismo de ação que aquele fármaco executa, tá? Então, é como se eu estivesse usando dois fármacos diferentes, com mecanismos de ações talvez até diferentes, mas que eles podem, um deles atrapalhar o outro, ou então um deles aumentar o efeito do outro. Tá? Então, são as interações que resultam na ação dos fármacos ou no mesmo receptor, ou na mesma enzima, ou até em lugares diferentes, né? Mas que eles podem fazer uma potencialização de efeito ou uma antagonização de efeito. Essas interações de efeito acontecem por vias farmacológicas distintas em sítios de ação diferentes, possibilitando efeitos sinérgicos, que são aqueles que são semelhantes, né? Ou antagônicos, que são aqueles que são diferentes, ou então um efeito de toxicidade. A gente vai explicar, eu vou explicar para vocês esses três agora. Mas nós vamos começar a falar sobre as farmacocinéticas. Então, aqui de uma outra forma, só para a gente poder ilustrar, que as interações farmacocinéticas, elas podem ocorrer nessas 4 etapas, ou na etapa da absorção, da distribuição, da biotransformação e da excreção. E aí eu vou dar vários exemplos para vocês de medicamentos que podem ser utilizados concomitantemente, que podem fazer essas interferências nessas etapas. E também depois vamos falar sobre as interações farmacodinâmicas e aí as interações sinérgicas e antagônicas e também aquela outra de toxicidade, que ela é menos comum, mas eu vou trazer também. Então vamos lá. Então primeiro as interações farmacocinéticas relativas ao processo de absorção. Vamos pensar então no processo de absorção de um medicamento. Imaginando que ele seja utilizado por via enteral, né, que é a principal via de administração hoje, seja para todas as faixas etárias, para criança, para adulto, para idoso, geralmente se usa por via enteral. E aí, o que acontece? Quando a gente usa um fármaco por via enteral, até porque é essa via de administração que tem o processo de absorção, né? Se a gente usa, por exemplo, uma via intramuscular ou endovenosa, vai pular a etapa de absorção, né? Então, nós temos aqui a principal via seria a via enteral. O que é importante a gente lembrar aqui? Que é importante que eu pense no esvaziamento gástrico, né? Porque é algo que alguns fármacos precisam ter, por exemplo, uma melhor absorção se tiver o esvaziamento gástrico mais acelerado. Outros não, outros vão ter maior absorção se eu tiver, por exemplo, com o estômago cheio de alimento. Mas a gente tem que pensar no esvaziamento gástrico. Outro ponto que a gente tem que pensar é na solubilização dos agentes no local da absorção. Se é no duodeno, geralmente os fármacos absorvem mais no duodeno, eu tenho que pensar na solubilização nesse local. E também tenho que pensar no pH, né? Porque tem muitos medicamentos que eles são ativados em pH ácido, que eles são absorvidos em pH ácido, né? Outros são absorvidos em pH básico fraco. Então, tem muito a ver com o pH também. Então, isso pode determinar alterações na absorção de um fármaco ou de outro, né? Quando usados mais de um em concomitância. Eu trouxe um exemplo aqui no caso da metoclopramida. Ela é um medicamento que ela acelera o esvaziamento gástrico, né? Então, isso pode acontecer o quê? Se o paciente usa a metoclopramida e depois usa, por exemplo, o paracetamol pode ter uma absorção diminuída por conta do uso da metoclopramida, que acelera o esvaziamento gástrico. Então, esses medicamentos que são usados para doença do refluxo gastroesofágico, para EMES e para vômito, muitas vezes eles fazem esse efeito. Eles podem diminuir a absorção de um segundo fármaco e aí o paracetamol, nesse caso, por que eu trouxe o paracetamol, né? Porque além de ser um fármaco bastante utilizado, a diminuição na sua absorção vai fazer com que ele possa ter um efeito diminuído, né? Então, se ele está sendo usado para dor ou para febre, ele pode de repente não alcançar um limiar terapêutico ideal para ter um efeito analgésico ou antitérmico, já que a diminuição na sua absorção vai resultar na diminuição da sua biodisponibilidade, tá? Então, nesse sentido aí tem algumas interações dentro do processo de absorção que vale a pena a gente dar uma atenção especial.
Outros exemplos aqui são aqueles fármacos que alteram pH gástrico. Eu trouxe os antiácidos, mas claro que existem muitos outros, na verdade todos aqueles inibidores, antagonistas H2, inibidores da bomba de prótons, todos esses fármacos vão interferir sobre o pH gástrico, né? Eles vão estar aumentando o pH gástrico. E isso faz com que alguns fármacos que necessitam do pH bem ácido para serem absorvidos, também podem ter a sua absorção diminuída. Por exemplo, o itraconazol, o cetoconazol, esses antifúngicos são melhor absorvidos em meio ácido. Então, se eu tenho o uso de medicamentos que vão aumentar o pH gástrico, como antiácidos, inibidores de bomba de próton, eu posso ter, digamos, uma diminuição na absorção dos antifúngicos. E isso também acaba sendo importante na clínica, por quê? Porque eu preciso, para o antifúngico ter um efeito, eu preciso que ele tenha uma concentração plasmática ideal, correto? Né? Então, senão ele não vai conseguir atingir lá o mecanismo, o local de ação dele, né, que é inibir a proliferação fúngica. Outro exemplo aqui, quando eu tenho o uso de antiácidos ou outros fármacos que aumentam o pH gástrico, eu posso ter aumento na absorção de algumas substâncias, alguns outros fármacos, que são degradados em meio ácido. Então, se eu tiver menos poder ácido, né, no estômago ali, o que eu vou ter? Aumentar a absorção, por exemplo, da levodopa, que é um antiparkinsoniano, e da eritromicina, que é um antibiótico do grupo dos macrolídeos. Então, pode ser que eles aumentem a ação, ok? Claro que nesse caso aqui não tem, talvez mais a levodopa, por poder, com esse aumento do efeito, né, da biodisponibilidade, poder aumentar também reações adversas, mas a eritromicina não tem um índice terapêutico elevado, não teria problema em aumentar um pouquinho o seu efeito. Os antiácidos também adsorvem, criam quelatos, né, com as tetraciclinas, com as quinolonas, e essa formação de quelatos também diminui a absorção desses fármacos. Bom, tanto as tetraciclinas, que são um grupo de antibióticos que inibem síntese proteica bacteriana, quanto as quinolonas, que é aquele outro grupo de antibióticos que inibem DNA bacteriano, tanto os dois grupos, né, eles têm vários antibióticos, vários fármacos dentro desses grupos, mas ambos eles fazem quelatos com magnésio, com cálcio, com cátions, né, principalmente. Alumínio, e aí essa quelação inativa o antibiótico. Então é uma interação importante. Que mais? Antiácidos com alumínio tendem a diminuir a velocidade do esvaziamento gástrico, e antiácidos com magnésio tendem a aumentar a motilidade intestinal. Tanto que se a gente tem, por exemplo, leite de magnésia, né, que é o hidróxido de magnésio, a gente tem o uso dele, inclusive, para casos de constipação, porque o magnésio por si só, ele acaba fazendo aumentar o peristaltismo intestinal, aumentando a motilidade intestinal e o esvaziamento também, tá? Então, é outra informação aqui que é importante e pode ser importante em algumas situações. Que mais? Então, ainda em relação ao processo de absorção, nós temos algumas outras substâncias, como caolin, salicilato de bismuto, carvão ativado, que são substâncias adsorventes e em alguns fármacos elas estão presentes, tá? E elas também diminuem a absorção de antibióticos como lincomicina, tetraciclina, rifampicina, ou o glicosídeo cardíaco, a digoxina, né? E aí a diminuição da absorção dessas substâncias vai fazer com que a ação delas diminua, tá? Que isso resulta, então, em algo importante na clínica. Outro exemplo que a gente pode citar em relação ao processo de absorção é o caso do uso da colestiramina e do colestipol, que são dois fármacos hipolipemiantes que diminuem a absorção também de outros fármacos importantes, antibióticos como a tetraciclina, o fenobarbital, que é um anticonvulsivante, a varfarina, né, o anticoagulante oral. Vejam que aqui a gente consegue pensar na importância clínica, né? Porque se eu tenho, por exemplo, alguém usando um hipolipemiante desse junto com varfarina, vai diminuir a absorção da varfarina e vai diminuir o seu efeito, né? Que seria, no caso, um efeito importante.
Aqui nós temos duas estatinas, a pravastatina e a fluvastatina, mas as outras também acabam se inserindo aqui, porque geralmente um hipolipemiante do grupo da colestiramina e do colestipol atrapalha na absorção das estatinas, tá? Por isso que até que a gente não faz associação desses medicamentos, né, para tratar dislipidemia. O ácido acetilsalicílico também vai ter absorção diminuída, diuréticos tiazídicos, como a hidroclorotiazida. Então, são fármacos muito usados, né? São medicamentos usados com bastante... por muita gente. Então, tem que ter bastante atenção nesse sentido aqui. Bom, agora vamos passar para as interações farmacocinéticas relativas ao processo de distribuição. A distribuição, a gente tem que pensar que ela tem relação com a capacidade dos medicamentos se dispersarem pelo organismo, pelo corpo. Geralmente quem faz a distribuição é o sangue, né? Então vai espalhar os medicamentos através do sangue até chegar nos sítios de ação. Geralmente no sangue, os medicamentos eles ficam ligados a proteínas plasmáticas, até porque a composição química da maioria dos fármacos é muito lipossolúvel, né? Para poder ter uma meia-vida mais longa, fazer o efeito por mais tempo e tal, acaba tendo uma característica química mais lipossolúvel e aí liga-se a proteínas plasmáticas. Então, a distribuição de um fármaco depende da capacidade de ligação a proteínas plasmáticas, mas depende também de outros fatores, como o fluxo sanguíneo no local, né, da absorção, tipo de transporte para os tecidos, das características físico-químicas dos fármacos, porque se eles forem muito hidrossolúveis, eles vão se distribuir com mais dificuldade, digamos assim, né, e vão ser eliminados com mais facilidade. E também algumas condições fisiopatológicas do paciente também interferem. Né? Se a gente tem, por exemplo, um paciente com edema, que tem uma alta concentração de líquido, por exemplo, a distribuição ela vai ser mais rala, né? O fármaco vai estar menos concentrado no sangue. Agora, se eu tiver, por exemplo, um paciente com muita febre e com desidratação, eu vou ter um menor volume disponível para ser distribuído e aí eu vou ter fármacos mais concentrados no sangue também, tá? Então, tudo tem a ver com essas questões aí da distribuição. Então, alguns exemplos importantes. Se a gente tiver o uso de ácido acetilsalicílico junto com o naproxeno, que são 2 anti-inflamatórios não esteroidais, pode acontecer a competição pelas proteínas plasmáticas. Por quê? Porque ambos, aliás, a maioria dos AINES, né, a maioria dos anti-inflamatórios não esteroidais se ligam muito, tem uma força de ligação muito intensa pela albumina, principalmente, né, pelas proteínas plasmáticas, e os AINES, como eles vão ter mais força para ligar a albumina, eles vão deslocar outros fármacos que têm menor força de interação à proteína plasmática. Então, no caso da varfarina, que não tem tanta força de ligação, ela vai ser deslocada e vai potencializar, é possível, né, que aconteça que os efeitos da varfarina sejam potencializados e aí aumenta o efeito anticoagulante, o que é bem complicado, até porque ela tem um índice terapêutico bem estreito. Os contraceptivos orais podem aumentar as concentrações plasmáticas de prednisolona em até 131%. Veja aqui, eu tenho também aqui um deslocamento, né? O contraceptivo oral ele tem maior afinidade de ligação pelas proteínas plasmáticas, desloca a prednisolona e ela fica mais livre no plasma, no sangue e consegue chegar ao seu sítio de ação com mais facilidade. Bom, eu trouxe aqui também para a gente pensar que porque sempre quando a gente traz muitos exemplos, as pessoas perguntam quais dessas interações são mais significativas, né? Qual que eu tenho que dar importância na clínica? E aí eu trago para vocês o seguinte, que a gente tem que dar importância na clínica, principalmente aquelas que o fármaco possui um índice terapêutico estreito. Tá? Então, se o teu paciente usa algum medicamento que tem índice terapêutico muito estreito e ele usa muitos medicamentos, é importante sim que sejam investigadas as interações farmacológicas. Bom, agora em relação ao processo de biotransformação. Aqui, que é o fígado, né, que vai ser o nosso órgão principal para fazer a biotransformação, a gente tem o seguinte, a gente começa a pensar aqui na questão do perfil metabólico do paciente, porque
a gente vai ver que cada pessoa, na verdade, tem um perfil metabólico, né? O fígado trabalha de um jeito. Tem fígados que são mais lentos, tem fígados que são mais rápidos para metabolizar os medicamentos. Assim como qualquer outra coisa, né? Que o fígado é nosso órgão metabolizador. E aqui a gente começa também a ter a importância dos polimorfismos, porque tem muitas pessoas que nascem com polimorfismos e com diferenças na constituição enzimática. A gente sabe que nós temos no fígado muitas enzimas que vão ajudar a parte da metabolização dos medicamentos. E aí, quando eu tenho um polimorfismo, eu posso ter uma diminuição na ação dessas enzimas ou um aumento na ação dessas enzimas e aí ter uma diferença na metabolização dos fármacos. Tem uma área, que é uma área até recente, que estuda isso, que é a farmacogenética. Então vamos ver aqui um pouquinho. Hoje nós temos 4 principais fenótipos de pessoas, né, de metabolizadores. Então a gente tem aquelas pessoas que são metabolizadores lentas, ou seja, são mais suscetíveis porque doses equivalentes de fármacos produzem efeitos maiores nessas pessoas. Então, como elas fazem uma metabolização muito lenta, quase que de forma quase como aquela inibição enzimática, né? Isso é importante por quê? Porque os fármacos eles vão ficar mais tempo agindo, eles podem demorar mais para serem eliminados, então o tempo de meia-vida deles aumenta muito, né? E nesse sentido aqui, a gente teria que daí fazer o manejo da dose, da posologia. Quando eu tenho uma pessoa metabolizadora lenta, é muito mais fácil que eu faça o manejo da dose, espace mais uma tomada de outra ou diminua a dose, né, de cada tomada para poder ter um efeito farmacológico ideal sem causar dano, sem causar efeito tóxico. Isso falando de medicamentos com baixo índice terapêutico. A gente tem os metabolizadores intermediários, que daí também não tem tanta repercussão na clínica. E nós temos os metabolizadores rápidos e ultra rápidos. Nesse caso aqui, a tendência é ter efeitos menos pronunciados com doses usuais, ou então até a dificuldade de alcançar a janela terapêutica, o índice terapêutico, né? Então a gente tem aquelas pessoas que precisam tomar doses mais altas ou maior frequência entre as doses para poder alcançar uma concentração plasmática ideal e ter o efeito farmacológico daquele fármaco, daquele medicamento, certo? Hoje existem painéis que são possíveis, né, de serem feitos, painéis genéticos que conseguem avaliar os polimorfismos das pessoas e verificar qual é o perfil de metabolização que o indivíduo tem, se ele é lento, se ele é intermediário, se ele é rápido ou se ele é ultra rápido. Bom, agora que a gente já viu que existem essas questões que são importantes, quando a gente fala da biotransformação de fármacos, a gente vai relembrar um pouquinho como é que acontece essa biotransformação. Então, ela acontece em várias etapas, né? Então, o medicamento ele passa várias vezes pelo fígado para poder ser transformado. Em cada vez que ele passa ali, ele é transformado num metabólito diferente. Para tudo isso, o fígado faz para que possa eliminar o medicamento, né? A eliminação geralmente ela é renal e a metabolização geralmente ela é hepática. A maioria dos fármacos, pelo menos. Então, nós temos duas fases, duas etapas diferentes, que é a fase 1 e a fase 2. A fase 1 é quando o fármaco passa pelo fígado e ele vai ser oxidado ou reduzido ou vai fazer uma hidrólise ali. Então, o fármaco recebe algum grupamento químico polar, sempre vai tentando fazer com que o fármaco seja mais polar, né, para ele poder reabsorver menos pelas membranas, e isso torna ele mais suscetível para ser excretado. E a segunda fase é quando a gente conjuga a molécula do fármaco a uma outra molécula, tá? Geralmente é o ácido glicurônico, é a glutationa, algum iosulfato, e isso quem faz é o citocromo P450. Que é um conjunto enzimático bem importante que tem no fígado e que faz toda essa metabolização dos medicamentos. Então, o fármaco geralmente ele vai, quando ele está mais polar, porque ele já passou pelas etapas da fase 1, ele vai se ligar com alguma dessas moléculas aí, o ácido glicurônico ou glutationa, geralmente são esses aí. Os compostos que resultam dessa fase 2, que é a etapa de conjugação, eles vão ser, a tendência é que eles sejam cada vez mais polares e possam ser inativados, né? Que não façam mais efeito no receptor. E aí, quando passarem pelos rins, eles serão excretados,
tá? Então, resumindo, assim, de uma forma bem mais simplificada, claro, né? Só para trazer para vocês aqui como é que acontece essa biotransformação hepática. E aí, o que nós temos em relação às interações farmacocinéticas lá no fígado? O que acontece? Geralmente um fármaco interfere no metabolismo do outro na fase 2, que é a fase da biotransformação, tá? Que é aquela fase da conjugação, né? Muitos fármacos agem como substratos, como inibidores ou indutores enzimáticos, então eles vão agir lá naquele complexo enzimático do citocromo P450. E aí nós temos dois tipos de efeito: a indução enzimática e a inibição enzimática. Então, tem alguns fármacos que têm a característica de induzir as enzimas hepáticas lá do citocromo P450 e tornar elas mais rápidas. Então, elas começam a metabolizar tudo de uma maneira mais rápida. E aí, o que acontece? Tem que ter uma dose aumentada para poder ter o mesmo efeito. Já existem outros fármacos que fazem um processo chamado de inibição enzimática. Então, são fármacos que vão fazer com que essas enzimas não trabalhem de forma tão rápida, trabalhem de forma mais lentificada. E aí, o que acontece? Eu vou ter uma metabolização mais lenta, uma excreção mais lenta e vou ter que diminuir dose de outros fármacos, tá? Então, vejam que é bem importante a gente pensar nesse processo aqui, porque ele vai trazer repercussão clínica. Vamos ver alguns exemplos agora. Quando eu tenho, no caso da inibição enzimática, fármacos que inibem o metabolismo das enzimas do citocromo P450, eu posso ter interações, no caso, com antidepressivos com outros fármacos. Então, por quê? Porque os antidepressivos também são metabolizados pelo citocromo P450, tá? Então, eu vou ter alguns fármacos que podem inibir o metabolismo de antidepressivos, então vai potencializar a ação farmacológica dos antidepressivos, né? E aí potencializar inclusive reações adversas, né? Se a gente for pensar, que são o uso de outros antidepressivos juntos, né? Por isso que a gente acaba não associando dois antidepressivos, né? O paciente, o tratamento para depressão, ele é só de um medicamento, né? Ele é monoterápico nesse sentido. A gente não associa dois antidepressivos diferentes, de grupos diferentes. Ou então neurolépticos, a cimetidina, que geralmente acaba que a gente nem usa mais cimetidina porque ela tem muita interação medicamentosa com outros medicamentos. Acaba usando mais ranitidina, né, na prática, ou até os inibidores da bomba de prótons. Os fármacos que são esteroides, e aí vem vários, né, os próprios corticoides têm esse perfil, contraceptivos orais, então os fármacos que têm caráter mais hormonal, né, lipídico, assim. Então, tanto contraceptivos hormonais, análogos hormonais, moléculas de glicocorticoides, né, de corticosteroides, eles vão fazer o quê? Eles vão potencializar a ação farmacológica antidepressiva porque eles fazem a inibição enzimática, tá? E aí torna mais lento o metabolismo pelo citocromo P450, ok? Isso pode fazer com que a dose tenha que ser diminuída, né? Mas aí tem que verificar se realmente o paciente está fazendo uso concomitante de dois ou mais desses fármacos aqui. Um outro exemplo que a gente tem quanto à inibição enzimática é o omeprazol. O omeprazol, ele inibe o metabolismo de vários outros fármacos porque ele também faz o citocromo P450 ficar mais lento. Então, ele pode inibir o metabolismo da fenitoína. Fenitoína é um anticonvulsivante, né, dos clássicos, dos mais antigos, mas aí potencializa a ação da fenitoína. Da teofilina, que é uma metilxantina, que hoje não é mais tão utilizada, mas eu trouxe a teofilina porque ela tem um índice terapêutico muito estreito, então é importante verificar isso. Do diazepam, que é um benzodiazepínico, e aí também dos outros, né, benzodiazepínicos também. Da varfarina, que é um anticoagulante oral, e da digoxina, que é usada para insuficiência cardíaca, né, um cardiotônico. Então vejam que eu trouxe aqui fármacos que têm índice terapêutico estreito. Tá? Então, e é muito comum ter pacientes que usem, por exemplo, o omeprazol como um desses fármacos, né? Então, a gente tem que perceber, prestar atenção para ver se não está tendo, de repente, uma reação tóxica. A intoxicação digitálica, ela é muito importante na clínica da gente identificar. Um aumento do efeito da varfarina também, que pode causar danos, né, para o paciente. Aumento da ação de benzodiazepínicos, que muitas vezes
acaba que o paciente usa, né, de forma crônica também, tá? Então é bem importante a gente pensar nessa questão, porque o omeprazol também é um fármaco bastante utilizado. Claro que isso vai ter relação também com o perfil metabolizador do paciente, né? Vamos imaginar que um paciente que esteja tomando omeprazol mais diazepam mais varfarina, né, no caso, 3 medicamentos desses aqui, mas tem um perfil metabolizador lento, ele vai sofrer mais, porque ele vai ter mais chance de ter realmente efeitos tóxicos por conta da inibição enzimática, ok? Então aí sim a gente tem que dar uma atenção especial. Ainda em relação à inibição enzimática, um outro medicamento que faz isso é a cimetidina, né, que é um antagonista, um antagonista H2, usado para úlcera, gastrite, mas como ele é o primeiro do grupo, né, criado, hoje a ranitidina dentro do grupo é a mais usada, a famotidina, existem outros aí, mas a cimetidina, ela é a que mais faz inibição enzimática dentro dos antagonistas H2, tá? Então ela é a principal, por isso até que já está mais em desuso. Mas ela inibe o metabolismo do propranolol, do paracetamol, da proxeno e outros anti-inflamatórios não esteroidais também. E aí aumenta a atividade e aumenta a toxicidade se esses fármacos tiverem índice terapêutico estreito, tá? Não é o caso, né, dos anti-inflamatórios, nem do propranolol, mas pode aumentar reações adversas. Já esses efeitos não acontecem com outros inibidores da bomba de prótons, nem com outros anti-H2, ranitidina, famotidina, nem com omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, né? Nenhum deles, tá? É mais característica da cimetidina. Então, se de repente tiver um paciente de vocês que está usando cimetidina, tem que dar uma olhada o que mais esse paciente está usando para ver se existe a possibilidade dessas interações acontecerem, tá? Lembrando que a cimetidina é inibidor enzimático, então ela vai fazer com que o fígado desse paciente ele metabolize mais lentamente os medicamentos, os fármacos. E também as outras coisas também, né? Porque a gente tem toda a metabolização, inclusive de álcool, né? Se o paciente fizer uso de bebidas alcoólicas, tudo feito pelo fígado, alimentos, né? Tudo que a gente consome acaba tendo a função hepática para metabolizar. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho da indução enzimática, tá? A indução enzimática, ela não é tão comum quanto a inibição enzimática. Mas existem algumas substâncias e fármacos que são indutores enzimáticos para a maioria das pessoas. O álcool é uma delas. Então, o álcool, claro que não o uso esporádico, né? Mas o uso contínuo, o uso corriqueiro do álcool, ou em altas doses, ou o uso contínuo, ele faz com que essas enzimas do citocromo P450 fiquem induzidas a fazer o efeito mais rápido. Então, tudo que passa por ali é metabolizado de uma forma mais rápida. E aí a tendência é que a concentração daquelas substâncias, se for um fármaco, por exemplo, diminua. E aí a rifampicina, que é um tuberculostático, né, também tem esse efeito de indutor enzimático. E os anticonvulsivantes clássicos, fenobarbital, fenitoína e carbamazepina, tá? Então todos esses fármacos aqui, mais o álcool, eles têm essa característica de fazer indução enzimática. Todos eles aumentam o metabolismo de outros fármacos, como, e aqui, né, eu coloquei alguns exemplos só, mas existem mais. Antagonistas de canais de cálcio, beta-bloqueadores, para a gente ter uma ideia ali que o paciente hipertenso também está nesse enquadrado aqui, né? Doxiciclina, que é uma tetraciclina, um antibiótico, estrogênios e outras moléculas análogos a hormônios, antifúngicos e imidazólicos, e aí vem o cetoconazol, o itraconazol, fluconazol, tá? Então, a gente acaba podendo ter esse efeito quando um paciente, por exemplo, ou o paciente é etilista, né, ou ele usa álcool em altas doses, ou então usa algum desses outros medicamentos. E também tem outras situações clínicas que necessitam de uso de medicamentos, como hipertensão, uma infecção, né, que precisa do uso, de repente, de um antibiótico das tetraciclinas, ou análogos hormonais, ou contraceptivos orais, né, no caso também, uma infecção fúngica. Então, é importante lembrar que existe essa tendência, tá, da indução enzimática, e aí, no caso, se eu tiver um paciente nesse perfil aqui e for usar um tratamento, por exemplo, com doxiciclina,
a doxiciclina tem a tendência de fazer menos efeito, não chegar na dose no limiar terapêutico, né, para poder inibir aquela infecção, curar aquela infecção, justamente por conta da indução enzimática, tá? Porque o fígado desse paciente, ele age muito rápido, ele trabalha muito rápido. E aí, geralmente, o que a gente faz? A gente aumenta a dose do fármaco ou faz um número de tomadas maiores, né? Para poder adaptar isso. Ou usa um fármaco que não tenha esse perfil. Além disso, só para trazer também, que acho que como a gente falou dos anticonvulsivantes clássicos antes, né, que causam essa questão da indução enzimática, que é o fenobarbital, a fenitoína e a carbamazepina, vamos trazer também os anticonvulsivantes que hoje também são bastante usados, né, que eles já não têm essa questão da indução enzimática. Então, a gabapentina, a lamotrigina, a tiagabina, a vigabatrina, eles não trazem esse perfil de indução enzimática, tá? Então, eles já não têm tanta chance, né, de ter interação medicamentosa, por exemplo, com antihipertensivos, com anticoncepcionais orais, ok? Então, já são mais seguros nesse sentido. Bom, e aí, para a última etapa da farmacocinética é a etapa da excreção. Vamos ver agora na etapa da excreção o que a gente tem de exemplo, né, que a gente tem que também prestar atenção. Aqui, o que acontece? Ao administrar 2 ou mais fármacos conjuntamente, a gente pode ter um processo de lentificação da excreção ou de aceleração da excreção. E aí também eu trouxe para a gente lembrar que a excreção ou a eliminação de fármacos, ela não é feita só pelos rins. Claro que a maior parte da quantidade de fármaco ingerido é eliminado na urina, então é eliminado pelos rins. Mas tem vários fármacos que também têm uma eliminação pelas fezes, então via biliar ou via hepática mesmo, tá? Então não é só os rins que trabalham na eliminação de fármacos. E aí a gente tem assim que quando o fígado é o principal órgão excretor do medicamento, o fluxo hepático é que vai determinar a eliminação do fármaco e não o fluxo renal, né? Então, por exemplo, o propranolol, que reduz o débito cardíaco, por ele já ter esse efeito, ele reduz também o fluxo hepático e reduz o seu próprio clearance. Então vejam que o próprio mecanismo de ação do fármaco pode fazer com que a própria excreção dele seja reduzida. O fenobarbital ele aumenta o fluxo hepático e aí aumenta o seu clearance. O clearance seria a eliminação, né? A eliminação daquele medicamento. Quando a bile é a principal fonte de excreção do fármaco, os fármacos e seus metabólitos excretados pela bile competem com outros pela própria excreção biliar, porque eles se ligam nas moléculas, né, da bile. Então, aqui, no caso, um exemplo que eu trouxe é a probenecida. A probenecida, ela na verdade, é um agente uricosúrico, que ele age tanto, né, aqui, mas ele age também lá nos túbulos renais, né? A probenecida, na verdade, hoje, ela nem é tanto usada como uricosúrico, mas ela é usada para aumentar o tempo de meia-vida de antibióticos. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais desse exemplo aqui. Tá? Então ela é muito usada junto com ampicilina, com penicilina, porque ela faz com que o antibiótico seja reabsorvido nos túbulos renais e consegue aumentar o tempo de meia-vida do fármaco, aumentando o tempo de efeito do fármaco. Não aumentando a potência de efeito, aumentando o tempo de efeito, tá? E aí a probenecida, que ela como fármaco é excretada pela bile, ela é um agente redutor da excreção de outros fármacos que também são excretados pela bile, como a rifampicina, a indometacina e a varfarina. Então esses fármacos aqui, eles podem ter concentrações plasmáticas elevadas, prolongando os seus efeitos. Ok? E aí a rifampicina, usado bastante, né, é um antibacteriano, usado para tuberculose, a indometacina, um anti-inflamatório não esteroidal, a varfarina, um anticoagulante oral. Então vejam que se a gente tem algum desses fármacos com concentração plasmática elevada e efeito aumentado, imagina a varfarina, né, que é um anticoagulante oral. Então a gente pode potencializar problemas, né, efeitos adversos no paciente. Então, o ideal é não adicionar probenecida, né,
no tratamento do paciente quando eu tenho, por exemplo, um paciente que usa varfarina sendo tratado, tá? Então, por quê? Porque todos esses aqui vão ser excretados pela bile e eles vão competir pela excreção biliar. E aí, um também vai deslocar o outro e sempre um deles vai ter uma concentração aumentada, né? Tá? Então, é isso que acontece quando eu tenho a interação farmacocinética na via da excreção biliar. Esse é o principal exemplo. E quando os rins são órgãos excretores, o que a gente tem? Existem fármacos que podem acelerar ou inibir os mecanismos de eliminação renal. Por quê? Porque eles atuam lá no processo de filtração glomerular, reabsorção tubular e secreção tubular ativa, né, no néfron. Então, eu vou ter medicamentos que podem aumentar o mecanismo da eliminação renal ou inibir o mecanismo de eliminação renal. Se eu acelero a eliminação renal, eu vou ter uma meia-vida do fármaco diminuída, né? Vou ter um efeito dele diminuído. Se eu inibo a eliminação renal, eu vou ter a reabsorção do fármaco e ele vai ter, então, uma meia-vida aumentada, tá? Então, e uma biodisponibilidade também. Então, vamos ver alguns exemplos. Eu tenho aqui, nesse caso aqui, eu posso usar o exemplo dos anti-inflamatórios não esteroidais, que eles inibem a biossíntese das prostaglandinas e as prostaglandinas lá nos néfrons atuam fazendo vasodilatação, melhorando a filtração glomerular, né? Então, elas são benéficas. Como o anti-inflamatório diminui, o que eu vou ter? Uma diminuição na excreção de sódio, uma dificuldade da filtração glomerular e tanto que a gente fala que pacientes que usam anti-inflamatórios não esteroidais de uso contínuo, eles podem, dependendo da tendência do paciente, eles podem ter edema, aumento da pressão arterial, né? E aí, de repente, é um paciente que já tem insuficiência cardíaca e pode estar prejudicado por causa desses efeitos. Então, dessa forma que os anti-inflamatórios não esteroidais antagonizam efeitos, por exemplo, de fármacos antipertensivos, porque eles vão gerar o oposto do que o antipertensivo vai fazer, tá? Então, esse é um exemplo de processo de excreção, mas também é um exemplo de antagonismo farmacológico, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, a resposta à furosemida ou hidroclorotiazida pode ficar comprometida por causa do uso de anti-inflamatórios não esteroidais. E é muito comum que os pacientes façam uso de anti-inflamatórios não esteroidais continuamente, né? Por às vezes ter uma inflamação aí crônica. E é muito comum também que seja um paciente, por exemplo, hipertenso, que use hidroclorotiazida ou furosemida, né? Ou de repente tem uma insuficiência cardíaca que precisa usar a furosemida mesmo, ou alguma outra indicação para isso, tá? Então, nesse sentido, é importante a gente ficar atento. O exemplo que eu dei antes lá na excreção biliar também tá aqui, né? Que é a probenecida e as penicilinas. Por quê? Porque eu tenho aqui, na verdade, essa interação aqui é uma interação proposital, porque quando eu uso a probenecida junto com a penicilina, eu quero fazer com que a penicilina fique agindo por mais tempo, tá? Então, nesse sentido aqui, porque a gente tem formas de penicilina que tem uma meia-vida muito rápida, né? E tem a penicilina G, benzatina, ela tem uma meia-vida longa. Mas a penicilina, a despacilina, né, ela tem uma meia-vida curta. Então, quando eu quero que ela faça o efeito por mais tempo, pode-se associar um fármaco que vai inibir a excreção da penicilina nos rins, que é a probenecida, e aumentar o seu tempo de ação, certo? Eu não aumento o efeito, né, porque como as penicilinas elas já são bactericidas por si só, a gente não consegue potencializar o efeito bactericida, elas já fazem esse efeito. O que eu tenho é um aumento do tempo de ação, e aí eu consigo fazer com que a próxima dose seja dada depois de um tempo maior, né, já que é via injetável, ok? A mesma coisa a gente faz com a probenecida e a ampicilina, né, também existe essa associação aqui. Então, acho que esse é o último exemplo, né, das interações farmacocinéticas. Nós tivemos aí vários exemplos importantes. Eu trouxe os mais importantes, assim, que podem fazer repercussão clínica no paciente. E agora a gente vai falar um pouquinho das interações farmacodinâmicas, que eu diria que aqui a gente tem interações bem importantes também. Então, as interações farmacodinâmicas, ou elas fazem um sinergismo, ou elas fazem um antagonismo. Vamos falar primeiro das interações sinérgicas.
Geralmente as interações sinérgicas, elas são aquelas que geram o mesmo efeito no paciente, né? Algumas são até propositais, porque elas são benéficas, mas outras não são. Então aí a gente tem que evitar o uso. No caso aqui eu trouxe o exemplo da clorpromazina, que é um agente neuroléptico, mais antihistamínicos da classe H1, né? E aí eu trouxe a prometazina, que é um dos mais clássicos, mas ambos eles fazem intensificam o efeito antimuscarínico, então causam secura na boca, disúria, constipação, taquicardia, confusão mental, alucinações, que são reações adversas do uso concomitante, né, de antipsicóticos com antihistamínicos H1 clássicos, como a prometazina. Tá? Então, causam sonolência, inclusive, e isso é uma interação sinérgica, porque são dois grupos farmacológicos diferentes de medicamentos que atuam fazendo mecanismos parecidos, né? Mecanismos de ação parecido e, inclusive, com reações adversas muito potencializadas nesse caso. Outro exemplo são interações farmacodinâmicas que podem resultar em aumento da toxicidade. Aí eu trouxe um caso aqui da furosemida com aminoglicosídeos. Bom, a furosemida por diminuir edema e por diminuir volume plasmático, né, por ser um fármaco diurético, e os aminoglicosídeos porque os aminoglicosídeos, eles são um grupo de antibióticos que atuam na síntese proteica bacteriana, mas eles por si só, eles têm um índice terapêutico bem estreito, por si só em doses terapêuticas mesmo, para alguns pacientes eles podem gerar ototoxicidade e nefrotoxicidade em doses normais, ok? Se eu tenho um paciente que está fazendo uma diurese aumentada por conta da furosemida, que é um diurético que faz bem potente, né, que é um dos mais potentes aqui, a gente pode ter um volume de distribuição para o aminoglicosídeo reduzido, e tendo esse volume de distribuição reduzido, aumenta a concentração plasmática do aminoglicosídeo. E aí ele tem mais tendência a fazer a surdez temporária, que é a ototoxicidade, e a nefrotoxicidade, que também é temporária, né? Conforme a gente retira o aminoglicosídeo do paciente, ele vai voltar à função normal. Mas aí tem que verificar isso, né? Por isso que pacientes que fazem uso, por exemplo, dessa combinação, o ideal é fazer dosagem de ureia, creatinina, ácido úrico, né? Enquanto ele tiver, no caso aqui, provavelmente estaria hospitalizado. A ototoxicidade ocorre devido a uma alteração no transporte de íons, né, sódio, potássio e cloreto nas células do ouvido interno, alterando a composição iônica e o volume do fluido dentro da endolinfa. Então é lá na cóclea que acontece essa reação da ototoxicidade. Ela é temporária também, mas os aminoglicosídeos eles fazem isso, certo? Então é um exemplo de interação farmacodinâmica também. Um outro exemplo é a questão de associar estatinas com fibratos, né? Porque são dois medicamentos hipolipemiantes, cada um age de um jeito, claro, mas ambos para diminuir a biossíntese do colesterol. E aí, como eles atuam lá naquela cascata da produção do colesterol, um atua numa enzima, o outro atua em outra região da cascata, mas todos eles fazem diminuição da biossíntese do colesterol, eles têm maior risco de causar rabdomiólise ou qualquer outra disfunção muscular. Até porque, se a gente for ver, a própria inibição do colesterol em si, pela formação, né, pela biossíntese do colesterol, faz com que seja consumido mais coenzima Q10, que é a ubiquinona. E aí a ubiquinona é necessária lá no músculo, dentro da mitocôndria, para gerar o ATP, tá? Então, por isso que dá muita mialgia, dor muscular, né? Nos pacientes que são reações adversas até comuns, que usam estatinas ou fibratos. E quando a gente associa os dois, pode potencializar essas reações adversas de cunho muscular, tá? Então, a rabdomiólise, claro que é a mais grave, né? Ela é mais rara, mas eu trouxe até a questão da maior gravidade aqui para a gente poder entender essa associação aqui. Então, por isso até que não se usam associados. Outro exemplo aqui de sinergismo, e aí é um exemplo bem benéfico, digamos assim, né, e bem comum de ser feito, é proposital, que são associações de antibióticos. Claro que antibiótico terapia geralmente é monoterápico, né? A gente escolhe um antibiótico para tratar aquela infecção, mas existem casos em que é necessário fazer
politerapia. Então, 2 agentes ou até 3 agentes, né? A gente consegue associar. O exemplo clássico de sinergismo de antibacteriano é o sulfametoxazol mais o trimetoprima, que são 2 fármacos que atuam em enzimas diferentes lá na produção do ácido fólico bacteriano. Então, cada um inibe uma enzima para inibir a produção do folato bacteriano, para que a bactéria possa não conseguir mais fazer a replicação. São bacteriostáticos, né? Eles não são bactericidas, é do grupo das sulfas. E cada fármaco vai fazer uma ação bacteriostática, só que juntos eles fazem ação bactericida, tá? Então, é muito comum essa associação aqui na clínica e ela é um exemplo de interação farmacodinâmica sinérgica. Outros exemplos eu trouxe todos com antibióticos aqui, tá? A gente tem a gentamicina mais a ampicilina, e aí a gente tem, no caso, um aminoglicosídeo, que é inibidor da síntese proteica bacteriana, né? E aí ele não tem um efeito bactericida por si. Conforme aumenta-se a dose, aumenta-se a ação bactericida. Porém, em doses mais baixas, a gentamicina, em doses até mais baixas, mais usuais, né? A gentamicina tem um efeito bacteriostático. Só que se a gente associa com a ampicilina, que é um antibiótico beta-lactâmico, né, a ampicilina do grupo das penicilinas, que é bactericida porque age na parede celular bacteriana, né, fazendo poros nas bactérias, a gente acaba tendo um efeito sinérgico, porque eu junto 2 mecanismos de ação diferentes, amplio o meu espectro de ação para os micro-organismos e consigo ter um efeito mais amplificado. A mesma coisa com amicacina e cefepima. Cefepima é uma cefalosporina de 4ª geração e a amicacina é do mesmo grupo da gentamicina, né? É um aminoglicosídeo. A gente acaba evitando o uso da gentamicina com a cefepima porque quando faz a mistura dos fármacos para infusão, eles podem causar uma incompatibilidade química, tá? Então, o que mais se usa é a amicacina com cefepima, no caso assim de associação. E aí também tem o mesmo efeito. Eu potencializo a ação bactericida, né, usando 2 antibióticos de mecanismos diferentes. Também tem a associação vancomicina-cefepima. A vancomicina também age lá na inibição da síntese proteica bacteriana, mais a cefepima, que é uma cefalosporina de 4ª geração. E eu trouxe também um outro exemplo, que é da piperacilina, com o tazobactam. A piperacilina é um beta-lactâmico e o tazobactam é um inibidor de beta-lactamase. Então, aqui nesse caso aqui, a gente não usa 2 antibióticos, né? Porque o antibiótico aqui é a piperacilina. O tazobactam, ele é um inibidor de beta-lactamase para impedir com que aquela bactéria, de repente, cause, né, um mecanismo de resistência e inative o antibiótico. Então, o que nós temos aqui é um outro tipo de efeito sinérgico para que aconteça, digamos assim, o efeito farmacológico do medicamento, né, da piperacilina, que é de matar as bactérias. Tá? Então, tem muito exemplo com um antibiótico, né, se a gente for falar de sinergismo. Um outro exemplo bem clássico de sinergismo é dos contraceptivos orais, porque geralmente nos contraceptivos orais combinados nós temos um derivado de estrógeno e um derivado de progestágeno. Então, o derivado de estrógeno vai inibir a produção do FSH, geralmente é o etinil-estradiol, e o derivado do progestágeno é que varia mais, né? Gestodeno, desogestrol, tem vários aí, e inibe a produção do LH. E aí o que acontece? Essa junção, esse efeito sinérgico vai inibir a ovulação, tá? E vai manter um fluxo menstrual muito semelhante do normal, né? Então simula, tá? Então é um outro exemplo de efeito sinérgico, bem interessante. Um outro exemplo de efeito sinérgico é o uso de nitratos antianginosos com antagonistas de canais de cálcio. Claro que nesse caso não é um sinergismo benéfico, né? Mas se for algum desses aqui for usado junto com álcool, ou então junto com o sildenafil, né? Ou com outro grupo desse, outro medicamento desse grupo, vai potencializar uma ação vasodilatadora, resultando em hipotensão severa. Então, isso aqui é um caso bem grave, geralmente o paciente tem uma hipotensão severa e às vezes acaba tendo que ir para uma emergência. Então, esse já é um exemplo negativo de sinergismo, mas ele atua de forma sinérgica porque são fármacos que têm todos eles ação vasodilatadora, tá?
Bom, e agora as interações farmacodinâmicas antagônicas. O que é esse antagonismo? Aí nós temos dois tipos de antagonismo. O antagonismo pode ser farmacocinético e pode ser farmacodinâmico. Então veja que, claro que aqui a gente está falando da farmacodinâmica, né? Mas eu trouxe esse antagonismo farmacocinético para a gente lembrar, né? A gente já falou lá atrás que também pode ser classificado como antagonismo. É o exemplo da rifampicina, que é a indutora enzimática lá no citocromo P450, com anticoncepcionais orais, né? Então, ela aumenta a taxa de metabolização dos hormônios, podendo diminuir a sua eficácia. Aqui é mais complicado, porque aí a gente pode, de repente, ter uma ovulação e uma gravidez não desejada, né? Já o antagonismo farmacodinâmico, o principal exemplo é o uso de antídotos. E aí eu vou trazer um lá dos opioides, né? Então tem os analgésicos opioides, morfina e tal, ou até a própria heroína, né? Que acaba usando o mesmo tipo de receptor. E a gente tem que o antídoto é a naloxona. Então a naloxona, por ser um antagonista daqueles receptores, vai ocupar o receptor e vai evitar os efeitos, no caso, né, de síndrome de abstinência e tal dos opioides, quando se faz a retirada do opioide. E aí é usada como antídoto, tá? Então o principal exemplo são esses antídotos. E aí existem vários outros exemplos, claro. E aí aquele último caso que eu falei para vocês de interação farmacodinâmica é da toxicidade. Aí tem um caso que é bem clássico, né, que a gente pode trazer aqui, que tem a ver com uma interação farmacodinâmica e que gera toxicidade para o paciente. E aí é quando o paciente usa algum diurético que diminui o volume de distribuição, né? Porque ele vai fazer a diurese mesmo. A gente pensa mais na furosemida porque ele é mais potente, né? Do que, por exemplo, os tiazídicos ou poupadores de potássio, mas pode acontecer com outros também, porque, por exemplo, pacientes idosos que usam hidroclorotiazida, como o paciente idoso ele já tem uma excreção renal mais diminuída, né, por conta da própria senescência, o que acontece? Se ele usar uma hidroclorotiazida numa dose de 25 ou 50 miligramas, pode ser que essa dose seja muito alta para ele, né, e aí ocorra uma diurese acentuada. Então, por isso que a gente fala que às vezes o idoso, a gente tem que manejar diminuindo dose. Às vezes hidroclorotiazida 12,5 já é suficiente, né, para fazer diurese no caso do idoso. E aqui, lembrando então da furosemida, né, associada com outros fármacos de índice terapêutico estreito, tá? E aí, por exemplo, digoxina, né, que é cardiotônico, ou antihipertensivos de ação central, aí a gente pode lembrar da metildopa, clonidina, né, como eles têm índice terapêutico estreito e eu vou ter o uso de um diurético que vai fazer com que o volume de distribuição diminua, eu posso ter uma potencialização desses medicamentos que têm índice terapêutico estreito e gerar uma toxicidade no paciente, tá? Então, nesse sentido aqui é importante essa interação. Bom, então a gente falou agora sobre as interações medicamentosas, medicamento com medicamento, que podem acontecer nos processos da farmacocinética ou da farmacodinâmica, né? Então elas podem acontecer no processo de absorção, distribuição, metabolização ou biotransformação e excreção. Ou elas podem acontecer do ponto de vista de mecanismo de ação, que daí tem a ver com a farmacodinâmica. E aí elas podem ser sinérgicas, antagônicas e esse último exemplo que eu trouxe, que é o de toxicidade. Agora, eu queria entrar um pouquinho na questão do uso de medicamentos e do álcool, que também acaba sendo uma interação medicamentosa, tá? Bom, o álcool, ele acaba interferindo em vários sistemas do corpo, inclusive no sistema imune. Então, existe uma relação entre o uso abusivo do álcool ou de outras drogas de abuso, como nicotina, cocaína, maconha, e a suscetibilidade aumentada a infecções. Tá? Então, por quê? Porque essas substâncias, elas fazem uma imunomodulação nas células do sistema imune e acaba diminuindo a imunidade. Essa diminuição da imunidade não é mediada por receptor, tá? Mas o álcool, ele tem esse efeito, ele exerce esse efeito imunomodulador.
E aqui, de uma forma bem simplificada, só para a gente lembrar da metabolização do álcool, né, das etapas, e aí os efeitos do álcool quando eu tenho um paciente polimedicado e etilista. Né? Eu tenho, por exemplo, o uso do álcool, o álcool vai chegar no fígado, ele precisa de uma enzima chamada de álcool desidrogenase. Essa enzima, ela está no citocromo P2E1. É uma outra indução, é um outro grupo, né, microsomal ali que eu tenho de enzimas dentro do fígado. Essa enzima álcool DH é que vai transformar o álcool em acetaldeído. E é esse acetaldeído que é tóxico, carcinogênico, que tem todo aquele poder negativo, né, que a gente fala de causar cirrose, o dano hepático, o dano pancreático, tá? Então é esse acetaldeído que seria, no caso, o vilão. Para a gente ter o acetaldeído transformado em acetato e depois em água e CO2, eu preciso da aldeído desidrogenase, que é uma segunda enzima necessária no metabolismo do álcool, tá? O que acontece? Que esse complexo enzimático do citocromo 2E1 somente se ativa após a pessoa ter consumido grande quantidade de álcool. E aí o que acontece, né? Demora muito ou tem que consumir grande quantidade de álcool para poder continuar a fazer a metabolização do álcool. O álcool também pode interferir com ácidos graxos, formando ésteres que contribuem para o dano hepático e pancreático. Então, além dessa cascata aqui que necessita dessas duas enzimas, existem outras reações que o álcool faz com outros metabólitos ali, com outras substâncias lipídicas, que forma ésteres e vai ficar lá, adensar, né, nas células hepáticas, nos hepatócitos e nas células pancreáticas e vai fazer o dano depois, né? Isso, claro, que com o uso contínuo. Agora, o que tem a ver com o paciente polimedicado, né? Bom, vamos ver. Então, o etanol altera a expressão ou as atividades de algumas enzimas utilizadas na biotransformação de vários outros fármacos. Então, é essa alteração enzimática que é a mais problemática no caso do paciente etilista, né? Porque ele vai ter essa indução enzimática com o uso crônico do álcool. Então, o uso crônico induz a atividade microsomal, faz a indução enzimática, determinando maior metabolismo em alguns fármacos. Aí, por exemplo, pacientes que têm que usar antibióticos, antifúngicos, antivirais, né? Acabam tendo ou que aumentar a dose, ou aumentar tomadas diárias, ou às vezes mudar de fármaco, mudar de tratamento por causa dessa indução enzimática que o álcool faz. Já casos agudos de sobrecarga de álcool, existe o quê? Competição por outros sistemas que vão detoxificar. Então, aí acontece o quê? Diminuição do metabolismo de certos medicamentos, né? E aí acaba aumentando o efeito desses fármacos. O etanol induz a enzima CYP2E1 envolvida na formação do metabólito hepatotóxico do paracetamol. Então, por isso que também tem aquela questão, né, que a gente fala assim para cuidar com pacientes etilistas que usem paracetamol ou pacientes que já tenham algum dano hepático e que usem paracetamol, porque esse complexo enzimático aqui também está envolvido com a formação do metabólito hepatotóxico do paracetamol, certo? Então, por isso que tem algumas pesquisas até que associam o dano hepático ao uso de paracetamol em pacientes etilistas, tá? Agora sim, o que realmente é contraindicado quando a gente fala em uso de álcool e medicamentos, certo? Então vamos ver. O emprego de bebidas alcoólicas genericamente, então em geral, ele está contraindicado na gestação justamente por causa da síndrome alcoólica fetal, né? Então essa evidência já é muito amplamente aceita, né? Isso já se sabe que o uso de álcool na gestação, qualquer que seja a quantidade, não é benéfico. Então, isso está realmente contraindicado, contraindicação absoluta, ok? Outra contraindicação absoluta, né, do álcool com o medicamento é o uso do álcool concomitante com outros depressores do sistema nervoso central, né? Porque o álcool ele tem um efeito euforizante no início do uso, mas com o uso contínuo ele acaba tendo um efeito depressor em nível central. E aí vai aumentar
esses efeitos depressores, como sedação, prejuízo da coordenação motora, prejuízo de memória, risco de quedas, e aí principalmente em idosos, né, que tem a questão das quedas, tá? Então, o ideal é evitar. Então, outra contraindicação absoluta é depressor do sistema nervoso central e álcool. O uso de álcool junto com antimicrobianos, quando que é contraindicado? Então, o uso de álcool durante tratamento com antimicrobianos não altera a concentração plasmática desses. Então, tá usando álcool, bebida alcoólica, né? No caso assim, vai fazer um uso esporádico de bebida alcoólica, está tomando antibiótico, o álcool não altera a concentração plasmática do antibiótico. Portanto, não prejudica a eficácia do tratamento farmacológico com o antibiótico. Quais são as contraindicações de antimicrobianos e álcool? É com metronidazol, cloranfenicol e sulfas, por causa daquela reação similar à reação do disulfiram, que é a antabuse, tá? Então, são esses fármacos que causam essa reação. As sulfas, então, o sulfametoxazol mais trimetoprim, né, que seria o protótipo do grupo, cloranfenicol e metronidazol, ok? Então, aqui só para a gente ver mais um pouquinho dessa reação antabuse, ela seria, ou tipo de sulfiram, né, que é a reação que acontece na presença de álcool e outros fármacos. Então, aqui a gente tem que a reação antabuse é aquela entre o álcool e o disulfiram, mas que, como é muito parecido quando acontece com os outros fármacos, acaba se chamando com o mesmo nome. E ela vai causar rubor facial, cefaleia, náuseas, vômitos, taquicardia, tá? Isso por conta dessa interação entre o metabolismo do álcool e do disulfiram, ou do álcool e do outro fármaco. E aí nós temos o metronidazol, as sulfas, a nitrofurantoína, né, o cloranfenicol, algumas cefalosporinas, cefamandol, cefoperazona e cefotetano, que nós nem usamos muito aqui no Brasil, né, mas o cloranfenicol, a griseofulvina é o antifúngico, a isoniazida é um tuberculostático, né, metronidazol, nitrofurantoína e sulfametoxazol nós já falamos, aquela associação do sulfametoxazol mais trimetoprima. Então, são esses antibióticos aqui que nós temos que cuidar, tá? Antimicrobianos. Existem também alguns analgésicos que podem causar essa reação tipo de sulfiram em presença de álcool, que é a fenacetina e a fenilbutazona. Também não são muito utilizados, mas existem, né? Então, nós temos que ter cuidado para ver se os pacientes, de repente, estão usando ou para a gente não fazer a prescrição para um paciente que que faça uso de álcool. Antianginosos também com álcool, a isosorbida, o dinitrato de isosorbida, a nitroglicerina e as sulfonilureias, que é um grupo de antidiabéticos orais. E aí os principais fármacos dentro desse grupo são a cloropropamida, glibenclamida, tolazamida e a tolbutamida, ok? Então, com esses grupos aqui, com esses medicamentos, aí sim nós temos que ter cuidado, porque a chance de acontecer uma reação tipo de sulfiram na presença de álcool, ela é mais comum, ok? Mas assim, os outros antibióticos não têm problema de diminuir dose e nem de causar esse tipo de reação. E agora, as interações medicamentosas, medicamento versus alimentos, né? Porque às vezes o medicamento e o alimento, eles não são benéficos juntos, mas às vezes eles são. Então, vamos ver assim, principalmente quando a gente fala de antimicrobianos. Quais antibióticos que têm absorção diminuída quando ingeridos com alimentos? Penicilina V, que é a penicilina oral, ampicilina, doxaciclina e dicloxaciclina também. E as cefalosporinas, tá? Mas geralmente sem alterar a biodisponibilidade delas. Então, as cefalosporinas não têm essa prerrogativa de que tem que tomar em jejum o medicamento e tal, tá? Mas os demais, eles têm absorção diminuída quando ingeridas com alimentos. Além deles, a tetraciclina, o estearato de eritromicina, a azitromicina suspensão, e aí sim aqui nós temos uma coisa importante, porque 45% da concentração da azitromicina pode ser reduzida, então ela pode ter uma perda grande de biodisponibilidade se a azitromicina for ingerida com alimento. Então o ideal de usar a azitromicina, e aí é bastante comum o uso dela, né, é usar em jejum, tá? As sulfonamidas, ciprofloxacina também, só que o ciprofloxacino e o norfloxacino, como eles são quinolonas,
e igual a tetraciclina, né? Que eles fazem a quelação. Então, dependendo do tipo do alimento, ele não vai perder biodisponibilidade. Agora, se o alimento tiver muito cátion de valente, principalmente cálcio, alumínio, magnésio, né? Como no caso assim o leite, aqui eu coloquei leite sim, alimentos não, né? Porque derivados de leite podem fazer quelação com quinolonas e com tetraciclinas e aí diminuir a biodisponibilidade desses fármacos, tá bom? E os antibióticos que não têm absorção diminuída quando ingeridos com alimentos. E aí nós temos a amoxicilina, que é bastante usada, né? Então não tem problema, pode fazer o uso da amoxicilina junto com alimentos, junto com as refeições. Minociclina, doxiciclina e o estolato de eritromicina, porque o estolato é revestido, é diferente do estearato, né? Que daí tem interferência. Bom, então nós trouxemos hoje, agora só resumidamente a parte mais eu trouxe agora por último dos alimentos junto com os antibióticos, né? Porque a gente sabe que o uso de antibióticos tem alguns deles que acabam tendo uma importância, né, de usar em jejum ou não. O principal ali é a azitromicina, que é um dos mais usados. Mas o enfoque que eu queria trazer hoje para vocês é esse. É para que a gente pense que se eu tenho um paciente polimedicado ou se eu mesmo vou prescrever para esse paciente um número maior de medicamentos, eu tenho que ter cuidado, primeiro, se esses medicamentos têm uma janela terapêutica estreita, né? Porque se esses medicamentos tiverem uma janela terapêutica estreita, a dose terapêutica dele vai ser muito próxima à dose tóxica. Se eu tiver alguma interferência, alguma interação com algum outro medicamento que possa de repente causar um aumento na biodisponibilidade desse medicamento que tem janela terapêutica estreita, eu posso estar deixando o meu paciente suscetível a uma reação adversa, a uma reação tóxica, né? E isso não é o ideal, tá? Então, a interação medicamentosa tem algumas que são bem importantes na clínica, mas acho que inicialmente o que vocês têm que entender é essa visão mais geral de que a interação medicamentosa entre medicamento e medicamento, ela pode acontecer tanto no processo farmacocinético, e aí em cada etapa pode ter interação, quanto no processo farmacodinâmico, né, que daí tem a ver com o mecanismo de ação do fármaco, e aí pode ser sinérgico ou antagônico. Quando a gente consegue entender essa visão geral sobre a interação medicamentosa, fica mais fácil para a gente lembrar e para a gente poder relacionar com os fármacos, com os exemplos mais comuns. Tá? Então, é isso que eu trouxe para vocês hoje, para a gente poder ter essa visão mais geral, mais ampla. Trouxe também vários exemplos, né, para a gente poder contextualizar. E aí eu peço que se vocês gostaram do vídeo, vocês podem compartilhar com os colegas, com os amigos, com as pessoas que trabalham com vocês e que também podem se beneficiar desse conteúdo. E me acompanhem, continuem me acompanhando que eu vou trazer mais conteúdos importantes para você, né, que já prescreve, que tem interesse em conhecer mais sobre os fármacos, sobre a prescrição de medicamento, ou você que vai prescrever, né, porque está fazendo medicina, vai ser um futuro médico, uma futura médica e e quer aprender mais para que possa fazer a melhor prescrição, trazer o melhor benefício para o teu paciente. Então é isso, muito obrigada.